O assunto hoje aqui no Além da Notícia é bullying nas escolas, as diversas formas de maus tratos a que são submetidos crianças e adolescentes na idade escolar. Bem, estamos conversando com dois especialistas. Eu já começo aqui também fazendo aquela pergunta que terminamos o bloco. Como saber se meu filho é vítima de bullying? Porque é sabido que o jovem, a criança, demora muito a relatar o que está sofrendo. Como saber? Quais são os sinais que eles apresentam em casa? Bom, é possível, mesmo que haja uma demora em relatar, e há uma explicação para isso, mas eles apresentam sinais imediatos. Há mudança no comportamento, dependendo da faixa etária. Se for uma criança menor, de menor idade, ela pode apresentar irritação com a família, pode apresentar mudança no hábito alimentar, um desejo de não ir para a escola. Há casos psicossomáticos que ela apresenta algum sintoma, alguma reação na hora de ir para a escola. Passado a hora de ir para a escola, aquele sintoma desaparece, é uma recusa, danos materiais, enfim. É preciso observar esse comportamento dos filhos, mas, acima de tudo, acompanhar a vida escolar, conversar com esse filho. Por quê? Porque há uma demora em relatar. Porque é extremamente humilhante e constrangedor para a criança, em qualquer faixa etária, relatar que está sendo perseguida, incomodada e não consegue reagir. E muitos pais, quando ela comenta isso, os pais logo pedem dela uma reação, ao invés de tomarem as providências cabíveis. Além do que, muitas vezes, a forma de solicitação por parte dos pais em relação à escola também precisa haver uma orientação. Essa reclamação, essa solicitação precisa ser feita por escrito, acompanhar o processo e solicitar mudança no ambiente escolar, porque o ambiente escolar não é local de sofrimento. Agora, Ronaldo, um fator importante, nós olhamos muito para a vítima e ela realmente precisa de cuidados, mas os estudos têm mostrado que o agressor precisa ainda muito mais de cuidado, porque ele tende a levar esse comportamento abusivo para o seu desenvolvimento acadêmico, profissional. E hoje eu tenho estudado a relação que na nova Constituição de Família, esses comportamentos de agressão verbal, moral, física, material, psicológica, sexual, ela se dá no âmbito da família com os casais que, por sua vez, reproduzem isso para os seus filhos que, no primeiro momento de socialização, que é a escola, chegam com esse repertório todo. Então, nós começamos a ver que há um ciclo vicioso dessa doença, dessa epidemia grave. Então, precisamos acompanhar os filhos. Então, eu tenho dito aos pais, acolham os filhos. Acolham, ouçam o que os filhos têm a contar. Muitos pais não têm tempo, alegam que não têm tempo para conversar com os filhos e tudo. E muitos pais estão delegando à escola a responsabilidade do pátrio poder, quando, na verdade, pertence a eles. E a responsabilidade é deles. Então é preciso sentar e ir para o chão com as crianças, conversar com elas, ou, desculpe a franqueza, pensar bem se vale a pena ter filhos, porque eu tenho visto e dado acompanhamento em consultório, em palestra, em cursos para os pais que acham bonito ter filho, preocupam com o quartinho do filho, mas o que é realmente que este filho, esta filha, precisará para o seu pleno desenvolvimento. Então, nós precisamos rever esses conceitos. Doutora, algo sobre a vítima do bullying e o agressor do bullying? Particularmente sobre o agressor, né? Porque ele já colocou uma série de questões importantíssimas. Agora, com relação ao agressor, vale a pena dizer o seguinte, nós muitas vezes acreditamos que o agressor ele faz o bullying de forma intencional e ele já é uma pessoa, digamos, com uma má índole e, portanto, ele vai na direção de menosprezar e de massacrar o colega, quando muitas vezes o agressor ele é vítima de assédio moral, que é uma outra forma de bullying, né, dentro do contexto familiar. Né? Então, essa questão do contexto familiar, ela é fundamental. Quando eu disse anteriormente de que a violência ela é cultural, a violência virou um valor. Todos se relacionam, trazendo para o conteúdo das suas interações um caráter, uma qualidade de violência que muitas vezes nos assusta. E muitas vezes nós mesmos nos assustamos de observar, quando estamos na rua, como as pessoas facilmente partem para a agressão umas com as outras. O que acontece com esse agressor em relação ao bullying? Muitas vezes ele é vítima.
ele é vítima, ele é menosprezado pela família, ele tem um irmão mais velho, né, que pode bater nele bastante, ele tem um pai ou uma mãe ou um tio. Fiquei sabendo ontem mesmo de uma pessoa que era massacrada pela tia, que falava coisas horríveis para essa criança. Então, às vezes não é só o pai e a mãe, às vezes são pessoas da família que estão ali na convivência diária, que estão diariamente humilhando uma criança. Aí ela chega na escola, ela se sente empoderada, né, com poder, porque tem os amiguinhos, e aí ela desconta naquele que ela percebe como mais fraco e que não sabe reagir diante de uma situação agressiva. Então, nós temos que tomar cuidado para não fazer diferença entre agressor e vítima, como se o sofrimento fosse apenas verdadeiro no caso da vítima. O agressor, ele não agride à toa. Existe toda uma história que poderia estar aí justificando essa agressão. Inclusive, professora Branco, nas pesquisas que realizamos, 80% dos agressores relatam terem sido agredidos com o mesmo tipo de agressão que agora eles estão reproduzindo. Exato. Então, na verdade, eles também já foram vítimas. Acontece que uns conseguem lidar e superar este mal que sofrem, outros não conseguem. E aí nós vemos as sequelas para a sociedade que esse mal tem trazido, né? É muito sério, porque desenvolve-se transtornos psicológicos graves, onde não todos ainda foram mapeados, mas o mais grave é aquele em que a vítima, de tanto sofrer, chega ao limiar da sanidade e planeja com requinte cometer um crime na escola. E por que na escola? Porque foi lá que a honra dela foi afetada, foi lá que tudo aconteceu. Então ela precisa, e isso não é muito bem compreendido, a mídia não enfoca esse aspecto, né? Dizer que o crime de Realengo foi uma pessoa transtornada que fez aquilo é muito fácil, mas compreender os fatores que geraram o transtorno, o limiar do sofrimento, a pessoa planeja um crime na escola seguido de um suicídio. E isso tem acontecido no mundo todo já há muitos anos, né? Nós temos relatos aí desde Paducah, Springfield, Columbine, Carmes de Patagônia na Argentina. No Brasil já tivemos em 2003 em Itaiúva, interior paulista, Remanso, interior da Bahia. E temos visto agora Realengo e temos visto crescer, e eu temo que ainda teremos mais tragédia em escola, Ronaldo. Olha, a senhora doutora disse aqui uma frase assustadora. A violência virou um valor. Virou um valor. E, lamentavelmente, olha, eu escrevi aqui, personagens de TV, humoristas, aqueles que em cargos de chefia, comemoração de esportista, são todos com símbolos ou atos propriamente ditos que expressam a violência. E até programadores de televisão e de rádio contribuem muito para isso. E, aliás, são os grandes responsáveis por contribuir para isto. Eu ouvi uma vez uma frase que é importantíssima, voltar a repeti-la aqui. Programador de rádio e de televisão, diretor de rádio e de televisão, de revista e de jornal, precisa ter muito mais responsabilidade no que faz, porque tem criança e adolescente lá fora. É preciso ter critério para o que leva ao ar, para o que escreve, para o que publica. Tem criança lá fora. E essa criança lá fora não é somente o alvo da sua audiência, é também seu filho, é também seu sobrinho. Então, nós estamos diante de um drama e que chama-nos todos a uma responsabilidade muito grande. Se você me permitir, eu gostaria, em cima do que você disse, muito bem colocado, nós temos um vídeo, dentre os vários que nós utilizamos, um deles é um vídeo, até foi divulgado na internet. É uma sala retangular, comprida, na penumbra, onde num canto da sala estão 4 crianças sentadas com a luz focada sobre eles e os 4 sentados brincando. Na outra extremidade, na penumbra, tem uma porta, a porta se abre e um adulto entra sem olhar para as crianças, vira-se para o canto da sala, acende-se a luz, onde tem aquele brinquedo, aquele boneco de borracha que chamavam de João Bobo, que você bate nele, ele cai ao chão e volta. Esse adulto começou a esmurrar e socar, chutar o boneco por alguns segundos, se retira da sala, a luz continua acesa sobre os bonecos e os meninos, olhando para aquilo, um a um começam a se levantar e vão lá e também chutam e batem no boneco. Então, nós precisamos entender que a questão do exemplo, ela é fundamental. A pessoa que presencia uma cena de violência, dependendo de
do grau de emoção que ela coloca naquele momento do registro, isso pode afetar o seu comportamento e ela está predisposta a reproduzir aquele comportamento em algum momento da vida, se ela for levada a um limiar, coisa assim. Então, a questão do exemplo dos adultos é muito importante e a professora Branco vem dando essa ênfase de que é no trânsito, é no caminhar da vida, é no dia a dia que nós precisamos estar atentos, porque tem criança olhando, como você disse. Professora, os prejuízos para a aprendizagem, os prejuízos físicos e mentais para aquela pessoa que foi vítima e até para o agressor também? Imensos. Não só em nível individual de cada uma dessas pessoas que já foi colocado aqui pelo professor, como em nível do social, do mais amplo. Como é que nós podemos pensar numa sociedade mais feliz, né, melhor estruturada, que possa prover melhor qualidade de vida para todos, se nós baseamos todas as nossas relações, desde os primeiros anos de vida, nessa ideia de perseguição e de ciclos viciosos, né? Círculos viciosos de perseguição, de humilhação, de desprezo de um em relação ao outro. Então, a vítima, e nesse caso o agressor também, dentro dessa perspectiva a gente pode dizer, esse também é uma vítima, porque ele também já passou por esse sofrimento, ele está muitas vezes reproduzindo alguma coisa que ele já viveu. Então, nós sabemos que isso cria problemas gravíssimos em nível mental, né? Ele já deu o exemplo aí de Realengo e vários outros, pessoas que vão a ponto de cometer homicídio, suicídio em nível extremo. Isso é possível? Acontece? Acontece. Em outros níveis, isso significa sofrimento pela vida inteira. Porque pela vida inteira você vai levar as histórias que você viveu desde os seus primeiros anos, aquelas humilhações, do mesmo jeito que você vai levar aquele carinho do avô, né, aquele passeio que você fez com seu pai, você vai levar também, em termos psicológicos, você vai carregar a vida inteira aquele sofrimento pelo fato de ter sido humilhado de forma absolutamente desrespeitosa, absolutamente intolerante e agressiva. Então, isso vai ter efeitos, não só assim, sob o ponto de vista do desenvolvimento da pessoa humana, em termos de futuro, né, dessa criança e do adolescente. Agora, no dia a dia da escola, há uma queda de rendimento escolar, evidente, o desempenho despenca, a criança passa a detestar a escola, ela generaliza, ela não fica com raiva apenas do agressor. Ela generaliza para toda a escola e às vezes até mesmo para os processos de ensino-aprendizagem, né, para o estudo, aquela aversão. Então isso é profundamente negativo sob qualquer aspecto, seja intelectual, seja emocional. Professor, em 2010 foi aprovado em nível federal um projeto de lei um artigo que é anexado à Lei das Diretrizes Básicas da Educação, falando da competência das escolas em promover um ambiente saudável, seguro, para que não haja a ocorrência do bullying. O senhor tem uma experiência também de trabalho nesta área. Como o senhor aprecia esse e imagino que tantos outros projetos que existem por aí, Brasil afora, né? Olha, eu entendo que nós precisamos despertar e precisamos de umas políticas públicas para isso. Então, a lei estabelece, ela até estabelece aspectos punitivos, mas é preciso que tenhamos investimentos consideráveis. Vamos lá, na capacitação dos profissionais de educação, porque acabam sendo a grande vítima e acabam sendo responsabilizados por um problema que não é só deles e extrapola muito a competência de profissional de educação. Então, envolve a escola, envolve a comunidade escolar. Então, nós precisamos de investimentos, precisamos de diretrizes muito bem definidas. A escola precisa de um projeto pedagógico que tenha um olhar muito focado. E nós, do CEMEOBS, nós procuramos atender essa realidade também trabalhando com os adolescentes. Eu vou relatar rapidamente uma experiência que tivemos numa escola, onde trabalhamos com um universo de 540 alunos, 12 turmas de primeiro ano, na faixa etária de 15 anos de idade,
E durante o trabalho que fizemos ao longo de uns meses, dentro da grade horária, com oficinas temáticas, dos aspectos da oficina era uma avaliação sobre o que causava violência. E o que eu quero enfocar é que só houve unanimidade entre as turmas em 2 quesitos. Quando perguntados sobre o que estava por trás da violência, as 12 turmas foram unânimes em dizer que era a falta do respeito. E quando perguntados sobre qual era a solução para a violência, as 12 turmas foram unânimes em dizer que era a prática do respeito. E interessante, vários colegas pronunciaram assim: eu reconheço que eu não respeito os colegas, não tenho respeitado, mas admito que se eu respeitar e todos respeitarem, nós reduzimos a questão da violência. E trabalhar com os pais. Hoje nós temos trabalhado esta ideia no Sindicato das Escolas Particulares e já tem sido considerada a necessidade de se trabalhar com os pais, tanto pelo aspecto de que as crianças têm chegado para a escola sem o mínimo básico necessário, onde às vezes o professor tem que ensinar coisas que compete da competência dos pais, quanto também o comportamento agressivo, que já pode ser observado em crianças de 3, 4 anos de idade. Então, há uma necessidade, eu digo agora, de trabalhar com os pais para que eles deem o mínimo necessário para que essas crianças cheguem na escola, na idade escolar, com as condições mínimas necessárias. Então, daí darmos uma ênfase muito grande. E também orientar as escolas, que já foi o tempo em que se convidava os pais para uma atividade de interesse da família. É preciso convocar os pais, e a escola tem poder para isso. Acho que podemos terminar esse bloco com a palavra respeito. Respeito. Porque a causa, a falta dele, e o que fazer, a prática dele. Respeito. No próximo bloco estaremos aqui de volta falando sobre como a psicologia, como o mundo universitário pode contribuir para esta diminuição da violência, do bullying, por exemplo, e vamos falar também sobre uma experiência bem particular do professor, a teologia do bullying. Ele também é teólogo. A gente volta já.